estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje nós vamos desmistificar o autismo. Você conhece algum autista? Você suspeita que seu filho seja autista? Não se desespere. Com certeza que com muito trabalho, muito carinho e sobretudo com muito amor e dedicação, você consegue passar por isso. Para me ajudar aqui nesse bate-papo, né, para colaborar aqui e ensinar muito pra gente, eu tô aqui com a Andresa Rodovalho, professora de balé clássico e mãe de um lindo menino autista, que é o Miguel, né? Matheus, desculpa, 6 anos, né? Eu tô com o Miguel na cabeça. Andresa, seja bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço por falar, né, sobre esse tema aí tão polêmico, né, hoje em dia, né? Polêmico, importante e atual, né? Exatamente. E com meu mestre, meu professor, ó, gente, que orgulho, eu sempre me emociono. Eu não mudo, né, Daniel? Não. É porque a gente tem que ser grato para quem ensina a gente, né? Isso. Bom, Daniel Vieira, neuropsicólogo, especialista em autismo, tem uma clínica que trabalha o autismo, tá? Mas nós estamos aqui e não estamos sozinhos, estamos com o apoio da Unipsico, da Clínica Carlos Chagas e da Produz Produtora. Daniel, seja bem-vindo também, né? Vamos bater um papão é um prazer estar aí. aqui novamente, né? Tá sempre um prazer. Ah, o prazer é todo meu. Só um detalhe, ele foi meu professor na graduação e agora vai ser meu professor na pós-graduação em neuropsicologia, tá? Então a gente nunca se larga, não. Daniel, vamos lá. Vamos definir o autismo, né, primeiro, para que as pessoas entendam o que é, como é que funciona, qual é o funcionamento da cabecinha de um autista, para que as pessoas reconheçam e possam ajudar essas pessoas que precisam desse apoio, sobretudo no diagnóstico, né? Eu já vi crianças serem diagnosticadas e os pais não saberem o que fazer. E outro dia, eu atendi uma moça que descobriu que era autista aos 32 anos. E ela fez meu mundo parou. Eu não sabia mais quem eu era. Né? Como é que a gente faz? Então vamos lá, né? Quando a gente pensa no nome TEA, a gente tem que lembrar que é um transtorno. Então é algo que transtorna, que traz prejuízos ali, né? Dentro do processo de desenvolvimento. É um espectro, né? Porque ele não tem uma forma tão definida, tão exata, né? Pode aparecer de intensidades diferentes, né? Ao ponto de uma moça de 32 anos descobrir nesse momento da vida que aquilo que ela tinha estava dentro do TEA, né? E, né, temos aí a questão do autismo. Vamos pensar o seguinte, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, então tem que aparecer aí, pelo menos na primeira infância, né? Por mais que às vezes não houve uma percepção adequada, né? Quando isso é diagnosticado tardiamente, a gente consegue dar sentido para aquilo que acontecia nesse momento da infância. Foi isso que ela disse, agora tudo se explica. Exatamente, se explica muito, né, sobre todo esse sofrimento, né, que ocorreu aí durante esse processo de desenvolvimento. O que é importante a gente pensar, né, que nós temos alguns critérios para que a pessoa, né, receba o diagnóstico. Entre eles, a gente vai falar, por exemplo, de uma dificuldade comportamental, às vezes comportamento rígido, muito seletivo, estereotipado, né? A gente vai falar também de uma dificuldade de interação social, né, que ela vai ser mais percebida principalmente ali quando há demanda, né, às vezes no período escolar ou mesmo com o irmão, com a própria família, né, no processo ali também quando o bebê de compartilhar a própria brincadeira, né, troca de olhares e tal, e uma dificuldade aí também na comunicação. Necessariamente não é fala, né? A fala já não é mais um critério diagnóstico, né? A gente falando de comunicação, ou seja, que apresenta uma dificuldade na troca social, né? Porque a gente sabe que comunicação é muito mais do que fala, né? Sim, segundo verbal, não verbal. Isso. A gente tem uma comunicação que ela é gestual, e isso, dentro do próprio processo, tem aquilo que não é tão literal, que mais tem um conteúdo mais simbólico, e isso precisa também estar em prejuízo. Tá? E importante também que não haja nenhuma outra causa que explique, né, aquela condição, que isso apareça na infância e que prejudique de alguma forma ali o funcionamento dela. Então, seriam mais ou menos para isso que a gente vai estar olhando quando a gente realiza um diagnóstico. E só um adendo sobre comunicação, professor. Comunicar, segundo Aristóteles, é tornar comum.
né? Quando eu torno alguma coisa comum. E 93% da nossa comunicação é não verbal. Só Não 7% é aquilo que a gente fala, tá? A gente não observa as pessoas, a fisionomia, o que é que o corpo fala. Exatamente, essas pistas, esses maneirismos, né? E assim, isso aí é o que é principal. Mas também pode ocorrer ali em algumas crianças, por exemplo, uma hiperresponsividade tátil, sensorial, uma hipo também, né? No sentido de... Traduz isso para o público para ficar Vamos lá, mais... imagina só, você vê uma criança que às vezes ela não suporta muito barulho, que ela não suporta que encoste nela, porque ela tem uma hipersensibilidade, né? Ou talvez uma hipossensibilidade, que é quando ela vai buscar isso e acaba se machucando, né? Seletividade alimentar, muita rigidez no comportamento. Geralmente, sim, os comportamentos são ritualísticos. Aí você vai ver ali a criança já enfileirar, já separar por cores, né? Alguns hiperfocos também. Então, ela começa ali a ter uma obsessão por ler, por escrita e por letras muito precocemente. A gente está achando que às vezes aquilo é uma... Nossa, meu filho é inteligente. E muitas vezes é um sinal de autismo. Uma superdotação, né? Que pode aparecer também como comorbidade ali, que altas habilidades de superdotação é um perfil neuropsicológico, né? Não é um transtorno. Mas, né, o que a gente mais vê dentro desse processo de, até mesmo de desmistificar o autismo, porque tem-se propagado uma imagem, assim, principalmente pela Netflix, pelas séries, né, que geralmente os autistas são pessoas com altas habilidades, são gênios, né, a questão da genialidade, e a gente sabe que na estatística nós temos muito mais autistas com deficiência intelectual, né, com prejuízos cognitivos, do que com altas habilidades. É bem importante falar isso, porque às vezes as pessoas veem no Google, né, gente, acham que sabem tudo, sabem diagnosticar, pelo amor de Deus. Diagnóstico tem que ser feito por pessoas capacitadas, tá? Não é qualquer pessoa que pode fazer o diagnóstico. Psicólogos, neuropsicólogos, claro, né, neurologistas e psiquiatras, né, exatamente. Por favor, tá? Não vão no Google e digam, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Primeiro que você bota uma tarja na cabeça da criança, tá? E ela passa o resto da vida com aquele negócio na cabeça sem ninguém que estava capacitado a fazer esse diagnóstico. Por favor, né? Bom, mas vamos aqui. Andresa... A gente ouviu toda, né, essa explicação do professor Daniel, que vai ser sempre professor, né? Eu nunca vou falar Daniel, porque eu não vou conseguir, tá? Na vida real, como foi isso, né? Vamos falar aí. A gente fala assim que na prática a teoria é outra, exatamente. Né? Conta um pouquinho como foi que você descobriu, quando você descobriu que o Matheus era autista. O Matheus, eu percebia desde bebê. Alguns traços, assim, da interação comigo, né? Principalmente na fase da amamentação. Você pode explicar, assim, mais... Assim, ele era um bebê que ele mamava, olhando pro peito, às vezes eu brincava, ele olhava, voltava o olhar, ele não se prendia ao que eu tentava chamar a atenção dele ali naquele momento, nós dois, né? Mas, enfim, eu falava, é um bebê, né? Ele quer só mamar e dormir, deixa ele, né? Mas eu tive uma filha, né, primeiro, né, uma filha típica, né, então eu sabia, assim, mais ou menos como que funcionava, né, o amamentar, as gracinhas, né, geralmente vem nas madrugadas as gracinhas dos bebês, né, e ele não, ele mamava, arrotava, dormia, o soninho dele, tranquilo. E eu ficava assim, ele é só um bebê. E aí foi crescendo, 5, 6 meses, eu fui vendo que ele não prestava atenção nos sons que a gente tentava, porque a gente sempre tenta com um bebê, né, falar, dar beijinho, ou fazer o caminhãozinho, né, já começar esse estímulo, né, da imitação. E ele não, ele nunca teve essa intenção da imitação, né. E eu sempre comentava, às vezes, com o pediatra, né, que ele tinha as consultas de rotina, né, olha, eu tô achando que ele tá, não sei, ele não tá interagindo, né? Não, mas tá normal, então tava tudo dentro do normal, né? Aí você vem uma tia que fala, não, mas menino é mais preguiçoso, os mitos, né? Menino é mais preguiçoso e tal. E assim eu fui percebendo, mas como eu morava no interior do Mato Grosso, nós não tínhamos muito especialistas, né? Quem procurar, muitos principalmente, recursos, né? Muitos recursos. Então, eu fui ali procurando, através de artigos na internet de pessoas sérias, né? Igual você falou, não de Google. Eu dava um Google, mas eu procurava saber os institutos, né? Que tratavam do autismo. E não para diagnosticar, mas para poder entender aquilo ali, né? Que estava acontecendo. E para eu poder procurar ajuda, porque eu pensava, bom...
vou lá tirar minha dúvida, ou pro sim ou pro não. Mas, assim, né, com a questão do interior, não tinha muito recurso. E, assim, o Matheus foi um bebê que não bateu palma. Ele foi um bebê que não fazia caminhãozinho. Com 9 meses, eu já percebi a questão sensorial dos barulhos. Então, se a gente estava em algum lugar, se tivesse muito barulho, por exemplo, um restaurante que fica muita gente conversando, ele já ficava agitado. Ou se passasse um carro com muito barulho, ele já se assustava. E eu achava aquilo diferente, né? Não estava muito certo. Ele andou na idade certa, no tempo certo, ele engatinhou no tempo certo. Então, assim, a questão era mais, né, do neurodesenvolvimento mesmo dele, né? Aquelas características que, como quando você já tem um filho, você, né, entende mais ou menos ali aquele processo. Ah, mas cada um é de um jeito, cada filho é de um jeito, cada criança tem seu tempo. Outro mito, né? Que eu escutava muito. Claro, cada criança tem o seu tempo, mas dentro daquele marco do desenvolvimento, exatamente, né? Ele não pode estar nem muito para trás, nem muito para frente, sim, né? Sim. E aí, com 1 ano, veio a pandemia. E aí a coisa ficou mais aflorada, porque eu comecei, né? Tudo parou, ficava mais tempo com ele. Nessa época eu trabalhava, né? E aí eu percebia mais os sinais, né? Então eu via, ficava mais claro. E aí você vai falar com o esposo. Eu acho que tá assim, porque ele já não falava. Ele não tinha intenção, né? Nem comunicativa nenhuma, é igual você falou. Ele soltava gritos, né? Né? Só não tinha uma intenção de me chamar, né? De nada. E aí foi, né, com meu esposo, ele, eu acho que é coisa da sua cabeça. Eu falei, eu não sei, eu acho que não, eu acho que vale a pena a gente poder procurar ajuda. E aí, com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente procurou ajuda, aí ele começou a ter mais comorbidades, né, o terror, eu falo terror noturno pelas características, né, do choro, do medo, né, então ele começou a não dormir mais bem como ele dormia, né. E aquilo foi, né, estressando, assim, né, porque você é uma mãe que não dorme, você fica ali. Aí ele começou a ter, né, os movimentos repetitivos, o círculo, né, brincava tudo em círculo, às vezes ele enfileirava os carrinhos em círculo, né, e ficava dentro daquele círculo. E ele ficava girando e olhando aqueles carrinhos em círculos. Ele virava os carrinhos, ele ficava assim, por 10, 20 minutos rodando aquela rodinha, o ventilador chamava muita atenção, então aquilo já foi me despertando muitas, né, dúvidas. E quando a gente procurou ajuda, o primeiro pediatra que eu fui num pediatra, porque onde eu morava, como eu disse, não tinha, né, uns especialistas, ele olhou e falou assim, olha, o que mais me preocupa agora é o atraso na fala mesmo, né, porque nessa fase ele já poderia estar falando, né, palavra, mas o autismo eu ainda tenho dúvida. Então, eu sugiro, né, você ir atrás, né, no especialista, mas vamos correr atrás desse prejuízo na fala primeiro. Falei, vamos. Na cidade só tinha uma fonoaudióloga, ela também não era especialista em nada. Eu virei pra ela e falei assim, ela falou assim, olha, mãe, mas eu não sei, eu não sei nem por onde começar. Eu falei, vamos começar. Vamos nós duas aqui. A gente precisa, ele não pode perder esse tempo, né? E foi muito legal essa primeira profissional, porque ela falou assim, nossa, eu aprendi muito com ele, né? Eu aprendi o que é não interagir, o que é não olhar nos olhos, Ela falou assim, eu aprendi muito com ele, né? Então, assim, quando a gente chamava ele pelo nome, ele não respondia, né? Era 1000 coisas, né? Que a gente percebia ali que não estava certo. E aí, quando a gente, né, foi para um grande centro, né, que procurei a primeira especialista, ela não laudou ele na primeira consulta, ele tinha 1 ano e 8 para 9, e ela, olha, tem grandes chances dele ser, mas eu preciso de mais tempo. Você vai voltar lá, você vai colocar ele numa escolinha, vai colocar nele atividade e a gente vai começar a trabalhar isso pra gente ver como é que é o social dele, porque ele tá só em casa com você. E aí fui, né, na época começou a abrir as escolas, né, coloquei, né, conversei com a professora, deixei com o coração na mão, né, porque passou para os cuidados de outra pessoa, né, porque eu já sabia de tudo, né, ele pegava a minha mão, ele ia lá na banana, ele não falava, então ele pegava na minha mão e colocava a minha mão em cima da banana. E eu por 6 meses, 8 meses, abaixava e falava banana, ele só me olhava, tipo, me dá minha banana logo, que eu quero comer, né? Sai fora. Tô nem aí, como é que ela se chama? E aí, assim, era tudo. A água te pegava na minha mão, mostrava, tudo ele demonstrava. Ou seja, ele tinha uma intenção, né? Ele sabia o que ele queria, ele só não sabia comunicar, né? E aí fomos, né? E ela falou, olha, vai atrás das terapias, né? Quanto mais cedo
ele começar os estímulos mais ganho, ele vai ter lá nos seus 8, 10, 11 anos, e assim também na vida adulta. E foi assim, é como eu falei, né? Ela foi um pouco dura, porque a gente, às vezes, tenta amenizar o diagnóstico, né? Por exemplo, quando você está numa entrevista com um neuropediatra, né? Que vai investigar a questão do autismo, ele faz uma entrevista, assim, muito minuciosa. E quando chega na parte comportamental, você quer meio que passar pano. Então, tipo assim, ele chama quando você... Ele olha nos seus olhos quando você chama. Aí meu marido ficava assim, às vezes, ela não, é sim ou não. Se ele olha, sim. Se ele não olha, não. Se ele não olhou uma vez, é não. Então, ele não olha. E aí meu esposo, não. Então, pronto, então ele não olha. Então, a gente não pode mascarar isso, né? Até quando a gente vai É um processo difícil, ajuda. né? Porque você tem uma expectativa ali, né? Exatamente. Em cima desse filho e tal. Exatamente. E aí, de repente, você vai percebendo que alguma coisa vai ter que ser deixado de lado dessa expectativa, né? Exatamente. A gente quer, assim, que aquilo não aconteça. Mas eu sempre fui muito sincera. Não, ele faz isso, é assim que funciona. E também, né, o olhar profissional ali, comportamental na criança, ele já percebe, né? Sim. E aí, quando tivemos o diagnóstico, nós fomos correr atrás, né? Das terapias, né? A intervenção precoce ajudou muito o desenvolvimento do Matheus. E assim, eu nunca escondi. Eu acho que agora eu tô mais ponderada. Mas eu sempre fui à frente. Ó, ele é autista e pronto, acabou. Então, eu não quero saber, o direito dele é esse, vocês que lutem aí. Então, eu sempre fui muito assim. Hoje não mais, eu acho que até para preservar um pouco ele, né? Mas assim, foram terapias, né? Era de 3 a 4 horas por dia na clínica, né? Ele tinha uma questão sensorial muito séria, né? No entanto, que as primeiras terapias ocupacionais foi com a integração sensorial. Tinha um dia que eu tinha que levar ele de pijama pra clínica, porque não deixava eu tirar a roupa. Ele, de tão sensível que ele ficava. E se eu insistisse, virava uma crise, um choro, e aquilo ali era descontrolado, né? Eu não sabia como lidar também, né? Eu tentava do meu jeito, mãe, tentar, né? E eu até brinco que as equipes que eu trabalhei, né, que trabalhou com o Matheus, sempre falava assim, olha, a primeira terapeuta é a mãe. Verdade. A mãe é a primeira terapeuta. Ela falou assim, ó, então você tem que relatar tudo para nós, porque é você que tá com ele 24 horas. Nós estamos aqui num período de 1, 2 horas por dia, você tá ali 24 horas. Aconteceu uma coisa, um ganho, uma perda, relata pra gente, é importante pra gente, né? E às vezes, como pais, dói no coração a gente falar, né, essa perda dos nossos filhos, porque você pensa no futuro. Você fala assim, nossa, se meu filho não falar? E se meu filho não conseguir fazer o xixi, o cocô na hora certa? Será que ele vai ter que usar a fralda pro resto da vida? Será que ele não vai aprender isso? Será que eu vou ter que... Então, é muito será. Será isso? A gente quer viver o futuro antes, né, do presente. Eu vou pedir para o professor Daniel. Professor, como é que é feito o diagnóstico? Depois a gente volta para essa história. E quais são os cuidados? Existe uma idade? Como é feito o diagnóstico? E existe alguma orientação que a gente pode dar para os pais, além da questão da observação? A mãe observou, viu que tinha alguma coisa que não era compatível com o desenvolvimento que ela conhecia, né? Porque você deixou isso muito claro. Tenho uma filha que é 5 anos mais velha. 6 anos. 6 anos mais velha. Né? Você viu o desenvolvimento dela, você viu que o desenvolvimento dele era diferente, você observou. Então, gente, observa, olha para o seu filho, tá? Às vezes, eu sei que a gente está correndo muito, eu sei que a gente tem um monte de coisa para fazer, mas observa, tá? Porque a intervenção precoce, ou seja, quanto antes você começar a intervir, a fazer as atividades que precisam ser feitas, as terapias que precisam ser feitas, melhor para a criança e melhor para a família também, né, professor? Sim. Quero parabenizar, né, a mãe aqui, porque eu fiquei, assim, bem impactado quando ela vai contando a história e, ao mesmo tempo, assim, a coragem, né, de olhar para isso e perceber, olha, isso tem um atraso. Então, desde bebezinho, ela já entendendo ali, né? Então, isso é o primeiro passo, né? A gente olhar para o filho da gente e a gente tem socialmente alguns padrões já esperados, né? Então, uma criança, quando ela está mamando, ela tem uma tendência de olhar para a mãe. Inclusive, o campo de visão dela é exatamente até o rosto da mãe. Então, a própria biologia, a evolução da espécie nos possibilitou isso, né?
Isso não acontecia, então esse talvez é um dos primeiros sinais, porque quando é que a gente vai avaliar? O quanto mais precoce possível. A qualquer sinal de algum atraso, isso não quer dizer que é autismo, mas se há qualquer sinal de algum atraso, a gente tem que correr, porque o filho é nosso. Né? Às vezes vai assim, né, algum profissional vai falar, não, fica tranquila, vai vir, a fala vem e tal. Não é assim que funciona. A gente vai para o outro, para o segundo, para o terceiro. Por quê? Olha a importância, né, que é um diagnóstico precoce para que precocemente se comecem com as intervenções. A gente está falando que, por exemplo, imagina só, o cérebro da criança, ele tem um monte de tomadinhas ali que precisam ser conectadas. E essas conexões são mais bem feitas ali, que a gente chama de neuroplasticidade, quanto mais precoce possível. Aula, a última aula. Fala E aí, da com perda neural, da poda da neural. poda neural, exatamente. Com o passar do tempo, esse cérebro vai ficando mais maduro, mais enrijecido. Claro que tem sim possibilidade, né? Assim, mas as janelas do desenvolvimento é nesses primeiros anos de vida. Então, quando a gente percebe que tem, porque na verdade a gente está falando de um transtorno que ele não tem um biomarcador genético, apesar de ser também de causa genética, né? Que poderia falar pra gente, olha, é autista ou não é. Então, ele é um exame clínico. Então, você precisa de alguém com experiência, né, que vai olhar para o seu filho. Capacitado, insisto, né, professor? Exatamente. Vai olhar para o seu filho e vai olhar, olha, isso aqui está, né, parecendo aqui que tem uma coisa. E aí a gente vai para onde? Vai para a ciência, para entender quais são os marcos do desenvolvimento. Então, lógico, um bebê não precisa falar, mas 2 anos de idade, ele já tem que começar a elaborar algumas frases, quando ele não há uma intenção, quando ele começa, por exemplo, te transformar num objeto, quando você conta, né? Pega a sua mão e leva. Ele pode acessar isso, ele está transformando você naquilo... No meio de comunicação, exatamente, né? não tem ali uma intenção só afetiva, não que não tenha, né? Mas assim, a intenção ali é funcional. Não, eu passo, mamãe, me dá uma banana. Né? Seria dessa idade, ele já poderia estar falando isso. Então, todas essas coisas que vão aparecendo, e aí, quando a gente vai para avaliação, a gente pede vídeos, a gente pede fotos de aniversário, a gente vai fazer uma avaliação da família, que é o que a gente chama de fenótipo ampliado, porque muitas vezes, às vezes, a mãe ali não é autista, o pai, mas por ser genético, talvez traços estavam presentes na família e não foram olhados, que é muito comum, né? A gente faz o diagnóstico do filho, o pai começa, eu acho que eu também tenho isso. E, de repente, o pai é diagnosticado, a mãe, um avô também, sabe? Acontece muito isso. Até porque, desculpe, professor, te interromper, no passado não era tão comum as pessoas ouvirem falar em autismo. Não, a gente ouviu falar, alguma. a pessoa é retardada, não se usa mais isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas era o que a gente ouvia. Faltavam parados em hospitais psiquiátricos, exatamente. Tal, né? E na realidade isso já era o autismo. Eu tive uma história na minha família que eu descobri recentemente. Eu tenho um tio-avô, né, que ele, pelo que eles descrevem, né, ele era um autista. Então, assim, por exemplo, na idade de 18 anos, foi levado para um tratamento em Barbacena. Em 3 meses ele morreu lá. Então, esse era o caminho das pessoas que apresentavam padrões comportamentais diferentes, né? É uma tristeza, assim, né? E vamos falar sobre isso. Se você tem curiosidade, gente, existe um livro muito legal que se chama Holocausto Brasileiro. E tem também a História da Loucura, né? Que são livros que a gente tem que conhecer para a gente não cometer alguns erros. Essas lógicas exatamente, né? Exatamente. Graças a Deus não existem mais manicômios, né? Graças a Deus e um monte de gente boa aí. Na área da Silveira, que lutou muito isso no Brasil, né? Ela é um marco. E aí foi desenvolvido assim vários testes, né? São protocolos, são escalas que a gente vai mensurar esse desenvolvimento e o que está em atraso. Então, muito mais importante de saber o que é, se é autismo, se é TDAH, que também é outro transtorno do neurodesenvolvimento e tal. Nós temos que olhar o que é que está em atraso, porque a partir dali a gente cria o quê? Um plano terapêutico. Mas a avaliação tem que ser adequada. Isso. Tá? Exato. Então, é mais ou menos assim que a gente vai caminhar. Lógico, a participação de todos. Claro que uma mãe, ela é muito mais especialista no filho do que um profissional. Com certeza. Mas aí eu vou continuar, né? A gente tem a questão da observação, que é extremamente importante, né? Como eu disse anteriormente, 93% da nossa comunicação é não verbal. Sim. Mas existe uma bateria de testes que são feitos para a gente ter certeza desse diagnóstico, não é isso? Então, a gente assim não tem um teste que vai verificar, não é aquele teste físico.
né, que a gente está pensando no papel. Sim. Mas o estímulo e resposta, né? A gente tem instrumentos, né, que eles vão nos ajudar a entender o que é que está em atraso. Então, por isso que é importante do processo. Acho interessante quando ela conta que a pediatra, a neuropediatra, né, manda ela, escreve seu filho na escola para a gente conseguir observar melhor, porque a gente precisa oferecer a demanda. Então, às vezes, essa criança, ela não está em atividade de socialização, lógico, ela só está em casa. A gente está falando de um contexto pandêmico, né, nesse tempo. Então, quanto mais a gente vai provocando, né, essa criança no sentido de responder, e se essa resposta não está acontecendo, aí sim já é um substrato para a gente começar a elaborar aí os nossos diagnósticos, né, assim. Que legal. Lembra que nunca é só para falar o que é, não é essa a nossa luta, né? Não é fazer um checklist de comportamento, porque muitas vezes tem o comportamento, mas ele está abaixo do que é esperado. Entendeu? Isso também tem que ser olhado, tá? E tem que também ter intervenções para que esse comportamento seja regulado na medida do possível, né? Às vezes ele não vai chegar ao marco, que a gente fala tanto, marco de desenvolvimento, mas ele não vai ficar tão discrepante, né? Isso, e a gente está falando de um cérebro humano, né? Assim, cara, a resposta que isso pode acontecer... A gente tem muitas surpresas, né? Como ela relatou pra gente, né? É bom demais, né? Incrível. Nossa, é de esperançar mesmo, né? E para você que trabalha com isso todos os dias... Toda hora a gente está vendo assim... Nossa, de repente ali tem uma criança com dificuldade, vira uma chavinha, você... Meu Deus. Né? Nossa, e dá aquela felicidade pra gente, a gente quer contar pra mãe, a gente quer compartilhar, porque é isso, né? A gente tá... uma energia que tá toda em volta desse processo, né? E é tão bom quando a gente... É o que eu mais gosto da psicologia, né? Quando a gente vê um paciente da gente melhorar, se desenvolver, você vai dizer, eu brinco muito, porque eu sou uma pessoa muito esfuziante, né? Eu sou bem sanguínea, né? Eu faço, e a psi, como é que fica? Mas é uma comemoração da equipe, porque assim, a equipe, quando você inicia o tratamento, ela faz parte da sua vida. Sim. Ela faz parte da vida da criança ali. Às vezes vira família, né? Essa criança vai ter mais contato com os terapeutas do que às vezes com um parente seu, um tio, uma avó, ainda mais eu que estava bem longe. Então, assim, um fato curioso que quando eu comecei com o Matheus aos 2 anos, ele começou com a fono, e ela foi até o final, até quando eu vim para cá, né, de Palmas, eu saí de Palmas em 2023, ano retrasado, e ela ficou todo esse período. Então, desde o início até ele, né, a gente sair de lá, ela foi a fono dele. Então, assim, já tava um vínculo tão afetivo dos dois que era entre tapas e beijos. Porque, tipo, ele já tava cansado de fazer terapia, de fazer as sessões de fono. E, tipo assim, então tinha dia que ele brigava com ela. E ela falou assim, olha, e ela muito querida, tia Amanda, nossa. Ela, olha, Matheus, mas se você não fizer terapia, eu vou ter que conversar com a sua mãe. Aí um dia ele virou pra ela e falou assim, você tá sendo fofoqueira. Ela me contou isso, ela falou assim, Andressa, a hora que ele falou isso, eu não acreditei. E o que eu achei interessante, eu peguei uma clínica, assim, maravilhosa, profissionais, assim, sabe, assim, que fizeram, assim, a diferença na nossa vida. E eu sempre tinha relatos, vídeos todos os dias no meu celular dessa equipe, né? Eles montavam uma equipe com os pais, né? O grupo, assim, com os pais. E todo dia eu tinha vídeos e fotos e falas dele. Então, aquilo me acalmava. Porque eu sabia que eu estava deixando o meu filho lá. E eu sabia o que estava acontecendo com ele lá dentro. E, assim, e hoje, talvez tem algumas clínicas ou profissionais que eu acho que virou tudo muito... Mecânico. E aí... Você deixa seu filho lá e você fala, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Aí você tem que esperar ali 1 mês, 2, para vir uma devolutiva do que foi aplicado. Aí você espera mais um semestre ou mais um ano para vir um relatório de resultado. Então, a gente fica apreensivo, né? Principalmente quando se trata de crianças, né? Então, assim, a equipe se torna uma família, né? Cria-se esse laço afetivo comigo, né? Com os pais, com a criança, principalmente, né? E aí, às vezes, tem a questão de quando muda um terapeuta, você fala, ai, meu Deus, como que a gente vai fazer? Será que vai dar certo? Igual você falou, Será que ele vai criar vínculo, Exatamente, né? E foi tão bonitinho esse trabalho, que hoje o Matheus, ele não tem essa resistência da mudança de rotina. Ele é muito metódico, né, as coisas têm que acontecer, eu tenho que antecipar tudo para ele, porque ele já tá na fase assim, o que eu tenho hoje? Você tem escola, e depois? E depois? E depois? E depois? E amanhã?
E depois? E depois? Então, assim, ele quer saber a programação da semana do mês inteiro. Então, talvez é isso, né? Essa metodologia. Essa rigidez na realidade, né? E aí, ele foi feito um trabalho tão legal com essa questão das rotinas, que quando a gente quebra a rotina, ou quando acontece, né, de ter que mudar, igual nós tivemos uma mudança muito grande, né? Viemos de Palmas para cá. Então, assim, claro que tem as dificuldades. A gente, né, eu como mãe já antecipo tudo. Eu já antecipo, já passei na porta da escola, já levei ele na escola antes de matricular ele na escola, a escola que eu tinha intenção que você vai estudar aqui, vai ser bem legal. Então, assim, já antecipo. Dá uma previsibilidade para ele, gosta para não ter muito sofrimento disso. por causa da rigidez. Exatamente. Então, eles fizeram um trabalho, assim, incrível com essa questão de né, ser maleável um pouco. Então, eu nunca tive esse problema, assim, tão sério, que eu sei que muitos autistas têm. Porque quando você está num ambiente de clínica, você conhece várias famílias também. Tem mãe, eu falo assim que eu sou especialista em mãe, de diagnóstico. Quando você vê uma mãe, assim, muito, assim, pensativa, fez, ixi, aquela ali acabou de receber o diagnóstico, tá apreensiva. Aí você senta do lado, começa a conversar, porque a sala de espera de clínica... Só tem mãe doida, mãe aflita, a mãe barraqueira, tem tudo, né? Então, você já conhece os perfis. E eu olhava assim, ixi, aquela ali recebeu o diagnóstico, agora vamos sentar lá, aí você puxa um papo, aí você começa a conversar, aí você começa a contar a sua história pra ela, ela já começa a ficar animada, né? Então, assim, aí tem uma mãe que já tá ali há muito tempo, cansada, eu falei, ixi, essa aqui já tá muito cansada. Tá calejada. Tá calejada, mas tá aqui, né, lutando com essa criança, porque igual... os níveis, né, vamos dizer assim, dos níveis do autismo, é um rótulo, né? A gente, você falou assim, você vai colocar uma placa na cabecinha, né? E ele estava numa roda de conversa da escola, né, na quarta-feira falando, né, a psicóloga falou sobre isso, da gente não rotular, né, o autismo, né, ele é nível 1, ele é nível 2, ele é nível 3, é claro que os níveis importam, né. Sim, até para saber o tipo de tratamento, né, professor? Isso, mas assim, a gente só vê, assim, as pessoas, né, que estão de fora, quando é o nível 3, que é aquele nível mais que você percebe fisicamente que aquela criança tem alguma coisa, né? Porque às vezes ela não fala, tem a ecolalia, às vezes grita muito alto, ou tem os movimentos repetitivos, né? Precisa estar sempre segurando um objeto. Não tem. A gente percebe, as pessoas percebem, opa, aquela criança ali, né? Não tem. Mas e os outros que não são, né? Que não têm fisicamente, né? Aqueles sinais. Tem um estereótipo, né? Porque eu escuto muito isso. Não, mas o Matheus nem parece autista. Não parece, não tem cara. Nossa, mas será? Mas assim... Você tem certeza? Mas eu vejo hoje com outro olhar. Antes eu também ficava muito brava. Mas eu achei que também, talvez a gente não pode levar também tudo a ferro e fogo, pra gente também poder ensinar as pessoas. Porque quando a pessoa fala isso, ela não fala na maldade. Sim, é porque ela não conhece mesmo. Quer até te dar um afago ali, exatamente. né? Maneirar a sua dor. Às vezes é porque ela não conhece mesmo como que é, né? Muita gente, parentes, não, esse diagnóstico tá errado, ele não é assim, tal. Mas hoje eu não levo mais, assim, nesse ferro. A ferro e fogo, né? Porque eu prefiro ensinar a pessoa. Não falo assim, mas é porque fisicamente, realmente, ele não parece. Mas se eu te colocar 24 horas com ele, você vai perceber algumas coisas. Ô, Andresa, deixa eu abrir um parêntese sobre isso, tá? Gostei muito do que você falou. Eu sou a pessoa que ama educação. Acho que educação, eu tenho certeza que a educação muda o mundo. E tem muita gente que não tem paciência, acha que todo mundo tem que saber tudo, né? E eu falo em todos os sentidos. Achei muito legal você dizer, eu não levo mais a ferro e fogo e hoje eu ensino as pessoas. Na realidade, o que você está fazendo é psicoeducação também, né, professor? Ou seja, olha, sua forma de pensar... Depois que eu conversar com você, vai mudar. E você vai ter outro olhar. Exatamente. Gente, vamos olhar para isso, vamos tirar os estereótipos. 2 de abril, né? É um mês, praticamente, a gente está em atividade. É o Abril Azul. Abril Azul. Isso. E assim, nessa roda de conversa... Você até veio em homenagem ao Brasil. Nessa roda de conversa que teve na escola, achei muito interessante a angústia dos pais. Eu até estava pensando lá, assim, os especialistas falando, os pais... Aí abriu para os pais falarem, assim, a gente teve depoimentos muito fortes, sabe? De pais que não aceitam. Você vê que aquele pai, ele tá ali aceitando, mas tipo assim, mas por que comigo? Né? Por que o meu filho? Pais que não contaram para uma criança que ele é autista, tipo, uma criança de 8, 10 anos, né?
Não contaram ainda que ele é um autista. Existem muitas dores, né, dentro da família, né? E às vezes a gente bater de frente ou impor a certas coisas não é o caminho. Não, de jeito nenhum. Então, assim, eu não sei, aí todo mundo fala do luto, né? Realmente, eu sei que é dolorido. Muitas vezes eu já cheguei em casa, me tranquei no quarto e chorei horrores, mas eu chorei pra mim e agora, depois que eu abri a porta, a realidade tá ali. Então, eu tenho que... Não tem, encará-la, meu filho só tem eu, só tem a mim. Então, assim, e aí eu pensando, eu falei assim, nossa... Eu acho que, além dessa roda de conversa para falar sobre o autismo, eu acho que também tinha que ter uma roda de conversa para os pais de autista, né? Falar das suas dores com relação a isso, porque eu acho que o mito maior é o medo, né? Do que você falou. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu falo que... Aí tava até uma frase lá, o que é o TEA para você? E eu falei, desafio. Porque até hoje o que eu vivo é desafio. Então, assim, quando eu acho que tá tudo bem, que eu dou uma, falo assim, nossa, agora tá tudo bem, agora tá aqui a rotina certinho, tarará, acontece alguma coisa na escola, e, né, e uma coisa assim que você já não esperava, eu falo assim, ai, meu Deus, a mãe do autismo deu um minuto de paz, né? E aí, assim, então você fica naquele desafio constante, naquela vigilância constante, e isso às vezes é pesado, assim, pra família. E aí eu queria que o professor falasse sobre isso, né? Outro lado do autismo, porque a gente fala muito de quem tem o autismo e quem convive com o autista, né? Sim. E quem cuida de quem tá cuidando. Eu gosto muito disso, porque às vezes a gente esquece, né? Quem tá cuidando? Como é que eu cuido dessa pessoa? Como é que essa pessoa... Você que trabalha com muitos pais de autistas, professor, o que você vê dentro da sua clínica? Como é que você... Quais são as experiências que você tem lá? Então, eu sou irmão de autista, né? Eu tenho um irmão de 21 anos, né, isso eu não sabia. Prejuízos, e ele foi diagnosticado na vida adulta, né, assim, já no final da adolescência, né, e bem no período da morte da minha mãe e tal, e a gente já tinha percebido, né, e assim, só que havia uma dificuldade na família de encarar isso também e não conseguir esse acesso, né, e ele chega em mim e fala, olha, Daniel, eu tenho alguma coisa, me ajuda, né? Não sei se é um TDAH, não sei se é um autismo. Que gracinha. E aí a gente começa, né? Investir nessa investigação, tal. Hoje ele tá, né, lá com suas dificuldades, né? Porque ele perde muito tempo aí, no sentido de estimulações, de possibilidades, mas tá vivendo, né, ali. A gente vai tentando dar o apoio que é possível, né? Ele nem mora aqui em Uberlândia, mora em outra cidade, né? Mas enfim, vamos lá, vamos falar da sua pergunta. Quando a gente... vai pensar, por exemplo, na questão do pai, da família, né? A gente tem que tomar muito cuidado como profissional de pensar que nós agora vamos ser o super-herói, que vamos tentar e vamos ajudar e vamos fazer com que isso resolva. Não é isso, né? Isso não é o nosso papel, né? O nosso papel realmente é um papel de acolhimento e pesquisa, estudo, para conseguir oferecer para essa família o principal suporte, né? Que é estar bem para cuidar do seu filho. Porque se a família se desorganiza, e é muito comum a gente ver, por exemplo, mães abandonadas, tá? Porque 75% ela sempre fala... dos casos. 75%, né? Não tinha estatística. Não, de forma geral na deficiência, não especificamente no autismo. Mas quando ela fala, você sempre refere a mães na clínica, né? Porque realmente, raramente a gente vê um pai. Né? Isso é geral. Se você for na ACD, você vê... E muitas vezes não é porque... 95 mães e 5 pais. Muitas vezes porque não estão juntos mais. De não exatamente. suportar essa rotina dura, que é uma rotina dura, né? Eu acho que a gente tem que superar também lógicas capacitistas, né? De ficar, porque é mãe guerreira e tal, e você dá conta tal. E às vezes a gente tem que acolher, sentar do lado, igual uma mãe faz com a outra, né? Ali, a gente está tendo um estágio agora de prática de grupo, e os alunos estão postando esse tipo de conversa. Gente não fala nada. Ali só deixa. Deixa eles viverem, deixa eles sentirem, e de repente você vê uma mãe assim, apoiando a outra, acolhendo a outra, tal, porque a gente, né, vai criando uma sociedade mais solidária, né? Mais empática, né? Tem uma frase, um ditado africano que fala que a gente precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? E a gente precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança com autismo.
Então, às vezes é o padeiro que vai ali receber ele, né? Às vezes o é cabeleireiro, né, que vai cortar o cabelo do autista. No dia a dia. E agora, assim, uma coisa que eu sempre falo para os pais, que, né, assim, porque às vezes a gente entrega tanto, e você usou aquela frase, e quem cuida de quem cuida, né? Que o processo terapêutico do pai, ele é muito importante e, com certeza, ele vai, de certa forma, refletir ali no tratamento do filho. Eu vi que a Unipsico é uma das patrocinadoras, né? A Unipsico é um lugar, né, que tem 180 profissionais que estão aí, né, trabalhando. Inclusive você, né, e faço parte, com muito orgulho, da cooperativa, que pode oferecer esse trabalho. Então, é pensado em 40 horas para o filho, 20 horas, 30 horas, e os pais, e a família. Né? Lá na clínica, né, que eu tenho, a gente está com um projeto agora de escola de pais, um grupo de apoio terapêutico para os pais também, para dar esse manejo, né? Porque, assim, claro que o pai sabe mais ou menos o que tem que fazer, mas a dúvida se está fazendo certo ou não. Então, assim, a cooperação entre os terapeutas, entre os avaliadores, os médicos, os fonos, TO e tal, e principalmente entendendo que o grande potencial está na família. Tá? No cuidado e na estrutura que é dado para essa família. E a gente está falando também, às vezes, de crianças, que a gente tem um projeto lá no Mundo Circo, que é o Autismo Arte e Cultura, onde muitas das crianças, a única terapia que eles têm é ali, que não é terapia, na verdade são oficinas de arte. É terapêutico, não é terapia. Mas é terapêutico, mas não é terapia. Exato. E aí ali a gente vê realmente um público assim também que outras coisas atravessam, como alcoolismo, como uma desesperança, sabe? E de uma dificuldade de mobilidade, inclusive, que é essa família, né? O autismo também presente na periferia, né? Nas famílias de baixa renda. As condições de ter um tratamento, né? Exatamente. É assim, uma coisa assim, nossa, violenta. Exatamente. Tá? Poxa, e a gente tem que refletir tanto sobre isso, né? O contexto social em que essas crianças estão envolvidas, né? Porque, assim, que bom. Sua família tem condições de dar o melhor para o Matheus. E quem não tem, né? Aí você fala... Eu vou retomar uma fala só quando você disse assim, e se meu filho não falar? E se meu filho não andar? E esse filho autista que está na periferia, que não tem condições nem de pegar um ônibus, se mover para ir para um lugar, não tem um lugar que acolha. Como é o desenvolvimento dessa pessoa? Nós fizemos um projeto esse ano na universidade, onde a gente abriu para as famílias a possibilidade de receber um laudo. Então, conseguimos atender 40 famílias, tivemos 480 inscrições. Nossa. Porque sem um laudo, você não vai para lugar nenhum. Entendeu? Às vezes você vai no médico, o médico às vezes não é especialista, ele fala, eu preciso de um laudo, de um neuropsicólogo e tal. E aí, um laudo desse é fora do acesso para muitas famílias. Sim. E no SUS não é oferecido. E aí foi um trabalho muito bacana, assim, de uma... Desculpa. Nada. De uma mobilidade até mesmo universitária, de abrir os muros da universidade. Vamos trazer essas famílias para cá, esse movimento, né? E vendo as famílias, nossa, graças a Deus, agora eu tenho um laudo. E aí, indo atrás de um professor de apoio, indo atrás de um recurso, sabe? Tá vendo que a coisa tá muito basal ainda, assim, na garantia de direitos mesmo. Infelizmente, né, gente? Bom, me conte, Matheus na escola, como é que é isso? Olha, Matheus na escola foi muito desafiador, porque o Matheus era não verbal, né, vou dizer assim, que ele não tinha fala, ele tinha a intenção de fala, mas ele não sabia se comunicar. Então, ele foi lá com os 3 para 4 anos, né, no maternal, tive, assim, o privilégio de ter uma professora, assim, maravilhosa. Que ela, assim, foi também um divisor de águas para ele na escola, porque ela queria muito, ela falou assim, olha, Andressa, eu nunca trabalhei com uma criança autista, é o meu primeiro. E para mim vai ser um desafio, mas eu quero muito aprender. Que gracinha. Então, assim, ela pegava na minha mão, eu pegava na mão dela, então, assim, a gente tava falando dos mitos, né? Vamos desmistificar. Todo autista é agressivo. Não, gente. Porque quando a gente fala assim, meu filho é autista, tem mãe que já até tira a criança de perto, né? Esse menino vai te bater, esse menino vai te sentar. É muito comum isso. E não, o autista, nenhuma criança autista é agressiva. O que torna ele ter um ato de agressividade é uma tentativa de comunicação, uma Exatamente, função é uma tentativa de comunicação ou algo ali que ele não está conseguindo processar na cabecinha dele, que aí é o meio que ele achou.
Então, assim, teve as agressões na escola, né? Assim, graças a Deus não foi nada sério, né, com ninguém. Ele também foi agredido normal, né, dentro dessa fase aí do desenvolvimento. Teve as crises dentro da sala de aula, porque era um ambiente muito novo e era um ambiente também de muito estímulo. O Matheus, ele tem um pouquinho de dificuldade de processar um ambiente com muito estímulo. Então, ele já começa a ficar desregulado, ele já começa a mover, ele já, sabe? Então, assim, ambientes que tem muitas cores, muitas coisas... Muito barulho. Muito barulho. Então, era um desafio. Então, assim, acontecia, né, às vezes umas crises, outras, mas a professora soube lidar muito bem, sabe, com isso. Que bom ter uma professora Foi. que pode até não saber, mas quer, né? Mas aí, parabéns, Pro. Como é o nome tudo, dela, viu? gente? A professora Mara, ela é lá de Mara, Palmas. não tem problema, não, você foi- manda pra ela. mando. Nós podemos ser assistidos no mundo inteiro. Professora Mara, parabéns aí, viu? E aí teve a segunda professora que, assim, eu entendo, né, o jeito dela, assim, o jeito que ela tentou lidar com ele, talvez de uma forma mais rígida, né, principalmente no comportamental. E assim, não tava dando muito certo. E aí começou a agressão, o Matheus também vinha agredido, e eu falava assim, gente, o negócio tá errado, o Matheus não é assim. E eu com a clínica, com a equipe, o que eu faço? Eu tô desesperada, porque mudou o ano, a escola é a mesma, e tá acontecendo, será que ele tá regredindo? E aí eu fui fazer uma ronda na escola tinha acolhida. Então a gente deixava as crianças, aí tinha acolhida no pátio, eles rezavam, era uma escola católica. Ficava lá no pátio, rezava, tinha todo. E aí, todo dia, eu deixava o Matheus com a turminha dele e eu ficava, assim, bem escondidinha, assim, olhando. Por que ele ficava tão nervoso, né, na escola? E aí, eu comecei a perceber algumas coisas. Era um coleguinha que ia lá, tirava a mochila dele do lugar. E pra ele, tirar a mochila do lugar já era um problema, porque tinha que estar ali. Era um coleguinha que, às vezes, ia lá, empurrava, queria abraçar ele. E pra ele já era um problema. E aquelas situações, pra ele, ele não sabia lidar, ele não sabia falar. Tipo assim, ele fala assim, não me abraça, não gosta, ele não sabia, né, como se defender. E aí foi quando ele começou a usar a agressão, e eu assim, fiquei acho que umas 2, 3 semanas nesse pátio da escola, olhava, e sempre acontecia a mesma coisa, e as professoras não intervinham ali. O que eu, assim, sempre eu levei para a escola os diagnósticos, relatórios, tudo. Sempre tivemos conversas, reuniões, sempre relatei como que o Matheus, né, agia. E às vezes, assim, uma professora, ela achava aquilo normal. Para criança típica, é normal, eles se resolvem ali. Mas para criança atípica, principalmente assim, que está ainda, né, nesse processo, caminhando, é complicado. Ele precisa intervir naquilo lá. E acho que ela achava que não, que ele tinha que seguir o processo natural. Mas aí eu volto à sua fala anterior, né, professor? Você explica para as pessoas, você ensina, porque a gente também não sabe. Eu comento muito isso em alguns casos, né? É o caso do autismo, que é uma coisa nova. O caso do transgênero, que é uma coisa nova. Como é que eu explico para minha mãe de 84 anos que a menina que era menina não é menina e ela faz assim, não existe isso. Não existe porque não existia na época. E tinha um monte de coisa que não existia na época de muita gente que está sendo, digamos que, descoberto agora, né? De quanto tempo o autismo... De quanto tempo pra cá o autismo tem sido falado como é falado hoje? Gente, tem o quê? Eu acho que uns 10 anos pra e cá. olhe lá, assim, viu? Isso... Na minha graduação, assim, o que falou de autismo não tem nada a ver com o que a gente tem hoje, né? Como referência, né? Exatamente. Então, assim, gente, a gente tem que entender que muitas vezes, tá? Isso é pra você que é mãe, que é pai, que é tio de autista. Primeiro, não tenha vergonha. Por favor, pelo amor de Deus, tá? Não precisa botar uma faixinha na cabeça. Eu sou autista, tá? Pra todo mundo. Porque, se bem que se você quiser também tá tudo bem, até pra esclarecer alguns comportamentos. Isso. Eu vejo muito hoje os meninos usando o cordãozinho, né? E outro dia eu peguei um voo pra onde? Outro dia não, já tem tempo. Pra Bahia. E tinha um menino do meu lado com fone, todo com aquele desenho do autista, que é o quebra-cabeça, o colarzinho. Aí eu olhei pra mãe dele, claro, né, psicóloga curiosa, psicóloga socióloga, né, já quero estudar. Aí ela falou assim, eu tive que fazer isso, Núbia, porque ele não gosta de barulho, ele não gosta de quem encoste nele, e quando as pessoas começavam a gritar, ele gritava mais ainda.
Eu fiz, tá vendo como é bom a gente educar? E ele era de boa, enorme, ele, um meninão. Sim. Sabe aquele menino que cresceu muito, ele tinha 13, 14 anos, mas ele é maior que a gente aqui, e grande mesmo, né? E ele tava de boa com o cordãozinho, o fonezinho dele, tudo de autismo. A capa do iPad dele também, do tablet dele, né? Para não fazer propaganda aqui da Apple. Também de autista. Eu fiz assim, gente, que legal, né? Quando você entende. É porque a gente tem que colocar também a ideia, Núbia, que assim, é um transtorno, traz prejuízo, mas é um perfil de funcionamento também. Isso. É uma forma de ver o mundo. Eu não estou querendo amenizar, assim, claro, todo o sofrimento, a dificuldade que isso traz, mas a gente tem que entender que é possível. A gente está hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os próprios movimentos que são feitos em prol da neurodiversidade, elas são lideradas pelos próprios autistas. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, está nessa lógica ainda da mãe ter que lutar para ter um diagnóstico, para ter um tratamento adequado. Então, assim, dá para a gente, né, pensar de uma maneira um pouco mais leve em relação a esse tema e não comparar, é uma doença. Não é uma doença, gente. Perfeito. É um prejuízo, é uma dificuldade, né, ali. É um transtorno. É um transtorno. Então, o que a gente vai trabalhar ali, né? De possibilitar com que ele tenha mais autonomia. Isso depende não só da família, depende de todos nós, sabe? Exato. Como sociedade. Do de acolhimento na respeitar, de escola, acolhimento. né? Então, Nas eu acho que atividades. um dos maiores problemas dos pais de crianças é a escola. Porque, assim, existem os dois lados. É igual você falou, né, terminando o assunto, eu sentei com a professora, nós sentamos, conversamos. Ah, mas ele é isso. Eu falei, prof, ele é assim, realmente. Mas a gente precisa trabalhar ele. Eu preciso que você também trabalhe junto comigo. Não é que eu quero que ele faça tudo que ele... Né, justificar os comportamentos por causa do autismo, sempre. Não, em primeiro lugar, ele é uma criança. Ponto. Final. Depois vem o autismo. Então, a gente não colocar sempre primeiro o autismo. Chega a criança primeiro. Exatamente. A criança, o autista faz birra? Faz. E é crise? Não. Exatamente. Então, assim, como que eu vou saber diferir a crise de uma birra? Olhando, observando. Isso aqui tá cheirando birra. Então, assim, então você vai intervir daquela forma. E, assim, as escolas também têm essa dificuldade de lidar, porque, assim, são vários, né, níveis. Quando tem um nível mais sério, né, o nível 3 aí, precisa de um cuidador na escola, realmente, ele vai estar lá, beleza. E agora, quando não as escolas ainda têm um pouco de dificuldade nessa questão do acolhimento, nessa questão de saber, será que ele tá dando birra ou será que é crise? Será que ele tá batendo o colega porque tem alguma coisa aqui que tá desregulando ele ou porque ele é agressivo mesmo? Então, as escolas, elas têm um pouco de dificuldade e aí as escolas, assim, entram assim naquele contexto. Olha, meu filho é autista, ele precisa de um apoio. Ah, mas aí a escola não tem como colocar esse apoio, né? Aí você tem que ir lá brigar. Não, mas é lei, né? Ele tem direito, tá. A escola vai lá e finge que coloca um apoio. Contrata um auxiliar lá e deixa essa auxiliar lá com a sua criança. E ela não está preparada para E ela não está preparada. Aí a Não sua está. criança, na primeira desregulação, mete o tapa na cara dessa auxiliar. Aí Ele é agressivo. Ele é agressivo porque tem que ter uma terapeuta que não sei o quê, junto com ele na escola. Aí, então, assim, claro, quem trabalha, quem está ali lidando com a criança autista, ela vai ganhar um tapa, assim, a gente que é mãe e pai, a gente ganha de vez em quando. Só que aí, a diferença está na intervenção. Eu achei muito legal outro dia, não sei se vocês viram numa rede social, a mãe ensinou a técnica da mãozinha. Quando ele começa a ficar agressivo, ela faz assim, ele faz também. Isso. E ele parou de bater nela. o meio. Eu achei muito legal, né? o meio. Ela ensinou pra ele a técnica da mãozinha. Aí quando viu que ele começou a ficar agressivo, vamos? Aí ele faz isso. É um meio de você intervir. Quando eu vim pra cá, eu tive um pouco de problema na escola, normal. Foi uma mudança. Mas eu tava tendo problemas que eu nunca tive com ele na escola. E aí eu queria entender. Eu falei assim, não, eu não desisti do meu filho. Então eu falei assim, meu filho não é assim. O problema está aqui na escola. Então a gente também não pode ser permissiva ao ponto de que tudo é por causa do autismo. Então, assim, eu cheguei na escola e falei assim, não, tem alguma coisa aqui dentro da escola, porque meu filho não é assim na clínica, ele não é assim na festa de aniversário que ele vai, ele não é assim em casa, ele tá sendo aqui, sim, só na escola. Então, a gente tem que procurar o que tá acontecendo aqui dentro da escola. Então, assim, não permitir que o autismo passasse
ser o motivo daquele De comportamento. tudo, né? De tudo. Na realidade. E aí foi só uma mudança, assim, que a gente fez, que hoje ele tá super bem na escola. Tive um feedback agora dos professores com relação ao comportamento, o desenvolvimento, né, dele, assim, excelente, graças a Deus. Ocorre uma coisa ou outra, uma desregulação ou outra. É criança também, né? Exatamente. Além do autismo, é criança. Exatamente. Bom, gente, estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, né? Tem tanta coisa pra gente falar, Sim. mas eu quero agradecer imensamente a vocês. Dar parabéns a você também por conhecer o seu filho, por perceber, por estar observando o tempo inteiro, né? E poder sinalizar que não tem tanto conhecimento. Né? Que legal que você Obrigada. consegue ter esse olhar tão clínico para poder Obrigada. colaborar Parabéns, com o nossa. desenvolvimento, né? É porque às vezes a negação, né, professor? Eu negar uma coisa que está ali na minha frente. Acho que não é. Não, não é não. É impressão só. É porque ele é assim mesmo. Tá tudo bem, né? Isso não vai ajudar em nada. Bom, gente, agradeço. Diga. Eu queria só falar uma coisinha que eu acho que é Claro. importante, né? Assim, dentro do processo de tratamento, né? Dessas estimulações que vão ser possibilitadas, de uma percepção que eu tenho entendido, né? Que assim, a gente pode, né, e conheço praticamente todas as abordagens, mas tem uma coisa que tem feito muita diferença, assim, no tratamento, né, no qual a gente olha e enxerga uma criança primeiro, como você falou, que humaniza esse tratamento, porque a gente não está, de maneira alguma, ali possibilitando um adestramento, uma adequação apenas, nesse sentido, isso não é o que nós queremos, né, e tem 3 coisas que elas vão ser bem importantes, tanto para a família, quanto para os terapeutas, quanto para a sociedade, que para mim é importantíssimo nesse processo, que é o brincar, ser respeitado, tá? A arte como possibilidade terapêutica também no processo e o vínculo e o afeto genuíno, tá? Se não partir a partir desses 3 pilares, não tem terapia que funcione, tá? Que torne esse sujeito realmente pronto, né, para gozar do que tem melhor, né, na vida, sabe? Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa temperar aí todas as outras terapias que vão fazer parte desse processo de desenvolvimento. Com certeza, né? Com amor, carinho, atenção e tudo. Bom, gente, muito obrigada. Eu vou deixar aquela câmera ali para vocês. Andresa, obrigada. Mãezona aí, parabéns. Com certeza, modelo. Tenho certeza que suas intervenções com as outras mães colaboram muito. Né? Não se esqueça que se você precisar de ajuda, procure uma ajuda especializada, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, que não são coisas de doido, tá? Todo programa eu falo isso, porque tem gente que ainda acha que psicólogo e psiquiatra é coisa de doido. Não é para quem não quer ficar doido, gente, tá? Andresa, fica à vontade, querida. Obrigada. Bom, eu quero falar para os pais, né, que têm aí suspeita, né, dos seus filhos, ou que já tem, né, uma criança laudada aí com autismo. Não desista do seu filho. Seu filho só tem você. Só tem você. E ele é muito maior do que uma sociedade preconceituosa. Você também é muito maior, né? A família é muito maior do que a sociedade que a gente vive, é muito maior do que a escola, é muito maior do que tudo. Então, assim, eu falo que não desista. Dói, o caminho é doído. Mas é gratificante quando você vê o primeiro resultado do seu filho. E os adultos também, né? Que quando descobrem, né, que é autista, não desista de você, né? O diagnóstico não é uma sentença, né? É uma solução de um problema que não estava conseguindo ser resolvido. Então, você primeiro, antes do autismo. Muito legal, obrigada. Professor Daniel, gratidão, mas sempre aprendendo com vocês, né? Por favor, fique à vontade, se quiser também. Você quer deixar suas redes sociais? Meu arroba é Andresa Rodovalho, né? Eu falo às vezes, né, do autismo do Matheus, né? Sempre posto vídeo dele, né? Alguma coisa. Postava mais quando ele era menor, agora não tanto. Mas meu arroba é Andresa Rodovalho. Eu sempre, de amigos distantes, né? Quando vi eu postar alguma coisa, mas como que você descobriu? Eu tô achando que o meu filho também tem essas características. Sei o quê. Eu falei assim, olha... Eu não sou especialista, e cada autista é único, tá, gente? Nenhum autista é igual. Na realidade, cada pessoa é única, né? A gente fica querendo comparar, mas E eu sempre falo, olha, vale a pena procurar uma ajuda. Especializada, por quê? Para você sair da dúvida. Saia da dúvida. E quanto mais cedo sair da dúvida, melhor. Se beleza, vamos seguir em frente e vamos correr atrás do prejuízo. Se não, nossa, ainda bem, vamos ver o que está acontecendo ali, procurar talvez outro tipo de ajuda, outro tipo de especialista, para entender melhor. Mas
só procurar ajuda. Não tenham medo e não tenham vergonha. Perfeito. Obrigada. Professor Daniel, por favor. Quero agradecer também pelo convite, né? Assim, principalmente as famílias que dão a oportunidade para a gente, né? Participar de todo o processo de avaliação, processo de estimulação ali, terapêutico mesmo, é uma confiança, né? E assim, né, o que a gente está preparando realmente são alunos que possam ter esse olhar mais humanizado, né? E a gente, como terapeuta, também está engajado nesse processo juntamente com as famílias, né? Minhas redes sociais, Daniel Psico, tá? Atendo na Neuroparque, né? Que é minha clínica. E tô aí. Atende pela tá? Unipsico com preços muito legais, né? Também. Temos atendimento por convênio. Por isso que é importante falar, porque às vezes as pessoas acham que você só faz o diagnóstico em clínicas particulares. Não, gente, a gente tem formas de fazer, tá? Sim. Então, por favor, não espere, tá? Eu garanto que é mais barato do que ir pro restaurante todo final de semana. Sim, importante, né? Com certeza. Não, porque às vezes as pessoas... não vamos nos delongar muito, mas às vezes as pessoas deixam de investir em coisas importantes. Eu não tenho dinheiro, não, mas final de semana tá no boteco. Não é uma crítica, não, tá, gente? É só uma observação. São prioridades. Exatamente. A gente tem que aprender a priorizar as coisas para que a gente possa identificar precocemente, né, sim, professor? Com certeza, com certeza. Gente, obrigada mais uma vez. E a você que esteve com a gente. Um beijo no seu coração, um beijo especial aos autistas e aos pais atípicos, pais de autistas e de pessoas que têm algum tipo de deficiência, tá? Não tenha vergonha. Corra atrás, que com certeza você vai dar uma qualidade muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor para essas pessoas que estão com vocês e estão sob sua responsabilidade. Beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.